Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. Já agradeço aqui por esta audiência. Muito obrigado. Já inscrito aí no nosso canal? Não se esqueça. Clique aí no botãozinho de inscrição. Ligue também esse sininho, porque toda vez que a gente começar um vídeo no YouTube, no Facebook, colocar lá no Instagram, você vai ser notificado. No YouTube é muito importante você também comentar, compartilhar, participar do nosso programa, que vai ao ar todos os dias aqui, pelo menos de segunda a sexta, às 7 da noite, 19 horas. Grato aí pela audiência, grato pelo clique aí do gostei, não gostei. É importante que você participe. O que você acha? Político, todo ele calça 40? Esses políticos, eles são realmente farinha do mesmo saco? E todo político é ladrão? O que você acha? Bom, eu não estou aqui tentando generalizar, é porque durante anos e anos, diante da própria atividade política nesse país chamado Brasil, a população ficou com esse negócio na cabeça. É, fica matutando aí, ó. Político calça 40, político ladrão. E grande parte desses jargões, desses bordões sobre os políticos brasileiros se devem a eles mesmos. Se devem a eles mesmos. A história recente desse país viu aí, ó, político condenado por várias instâncias, esquemas sendo realizados aí na justiça, que são esquemas, porque não se admite a lei não mudar. O Congresso Nacional não mudou a lei criminal, não teve modificação na Constituição, e durante 3 vezes votações do Supremo abordaram a situação desses ladrões do dinheiro público, que era para mantê-los na cadeia, porque condenados estavam. E depois eles mudaram praticamente o entendimento numa votação estranha, muito estranha. Mudaram o entendimento. O povo realmente não entende. Se fica naquela história, político calça 40, então política é ladrão, é farinha do mesmo saco. Hoje, a população brasileira tem uma desconfiança do Poder Judiciário. Como é que você quer explicar um sujeito condenado em várias instâncias, é condenado por juiz, é condenado por vários desembargadores no Tribunal Regional, depois vai para o STJ, condenado de novo por ministros do STJ, foi de novo condenado pelos ministros do Supremo, e depois eles, mas não é bem assim, o entendimento, não sei o quê, o conversê, e muda. Então a gente fica mesmo assim, uma situação difícil. Aqui no meu estado, Pernambuco, a gente também não consegue alcançar muito essa questão. Não consegue. O ex-governador falecido Eduardo Campos, ele se desvinculou do PT aqui no estado de Pernambuco. Se desvinculou. Vocês se lembram disso, não? Só para contar a história. Ele rompeu com o PT, ele rompeu, inclusive ele foi candidato à presidência da República, e quando foi candidato à presidência da República, morreu na campanha, aquela queda estranha do avião, A vice dele era quem? Uma inimiga do PT. A Marina Silva. A Marina Silva foi falando alhos e bugalhos quando saiu do Ministério do Meio Ambiente, muito revoltada, até hoje, Até hoje. Fala claramente sobre as questões dramáticas daquele governo que acabaram nos tribunais de justiça com condenações de um monte de gente presa. Aliás, é bom até que se diga, Não é só o povo do PT que foi preso gente de tudo quanto é canto. Por que foi preso gente de tudo quanto é canto? Porque parece que nesse país chamado Brasil, quando se une para fazer algo errado e acha, tá dando certo, aí vai, parece urubu na carniça. É incrível. Então Eduardo Campos, que é o pai do prefeito do Recife, o João Campos, ele saiu da horda do PT. Saiu. Inclusive falou assim muito criticamente sobre o PT. Nas entrevistas que deu antes de falecer, ele falava de uma maneira veemente, como se quisesse fazer uma ponderação sobre a sua vida política,
o envolvimento com aquelas coisas que a gente sabe. Inclusive aqui em Pernambuco mesmo, eu botei outro dia o áudio aqui e o vídeo do Marcelo Odebrecht comentando do envolvimento do Eduardo com ele, né? A história lá de Itaquitinga. Mas tem outras conversas, tem várias outras conversas. Mas às últimas horas houve uma reunião lá em São Paulo. Aí deixa eu colocar aqui a minha janelinha. Eu estou vendo aqui o Instagram aqui da colunista Roberta Jungmann. João Campos, prefeito do Recife, durante jantar em São Paulo. O Grupo Esfera recebeu o prefeito do Recife e a deputada federal Tabata Amaral em um jantar no restaurante Varanda de São Paulo. Na ocasião, o prefeito afirmou que, abre aspas, não gostaria de ver o Brasil chegando a essa situação de ter uma eleição polarizada entre Jair Bolsonaro e Lula. Mas, né, ainda em aspas, chega a hora de você se dar por derrotado. Haverá Lula e Bolsonaro, e no nosso caso nós vamos ficar com Lula. E aí, em seguida, no próprio Twitter, aqui, ó, o Twitter de quem? Tá vendo aqui? É o Twitter do João Campos, tá vendo? Aqui, aí ele já diz aqui, conversei em São Paulo com o ex-presidente Lula sobre o rumo das forças democráticas, se pode atuar e derrotar Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Defendi novamente a composição de uma frente ampla que apresente um projeto de ideias estruturadas para o país. Veja só, eu não quero aqui expor as pessoas, porque aí se eu botar a tela aqui, né, eu vou expor as pessoas, vou expor os nomes, né, os perfis aqui. Então eu não quero. Então presta atenção, eu vou ler daqui do meu celular o que eu estou vendo aqui as pessoas colocando, respostando as postagens que foram feitas sobre essa situação do João Campos, o prefeito do Recife, que durante a campanha, vocês lembram, ó, desceu a lenha, né? Pode pegar os vídeos aí, ó. Campanha, meu amigo, hoje em dia, com YouTube, Twitter, Instagram, tá tudo aí no arquivo. Né? Falou, só não chamou de arroz doce. Pois bem, tô vendo aqui as opiniões, vamos lá nas opiniões. E você vai botando no seu comentário o que você acha disso, tá? Olha aí, ó. Um perfil diz aqui, São Paulo é a única cidade do mundo que tem 2 prefeitos. Pare um pouco no Recife, prefeito, e conheça a realidade de abandono. Outra pessoa, já me arrependi de ter votado nesse prefeito. Meu voto não terá novamente. Quem apoia Lula e Bolsonaro apoia a corrupção, fome e desemprego. A Luana aqui, ó. Eu não vou dizer o nome inteiro, não. Tá? Mas só para dizer que eu juro que vou vomitar lendo isso, diz ela. Uma outra mulher aqui. Sobre a barbárie de tudo que o Brasil está sofrendo, versus esperança de um Brasil inclusivo, o prefeito fez a escolha certa. Chega de ditadores que arruinam o país. Uma outra, que é mulher também. Meu Deus, Bolsonaro 2022. Aí tem uma outra mulher aqui, muita mulher opinando, hein? Muita mulher opinando. E lembrando que não foi de ontem, o Dia Internacional da Mulher, é de hoje. Então deixa eu ver aqui. A gente já sabia. Agora é um homem. Eita, amanhã deixou ele ir sozinho para São Paulo, foi? Outra mulher. Recife está perdida, Pernambuco nem se fala com esse prefeito e governador apoiando o Lula. E por aí vai. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? E eu estava lendo aqui, né, nas questões políticas, porque eu abri falando o que você acha dessas frases, desses bordões. Político é farinha do mesmo saco, todo político calça 40, todo político é ladrão, são bordões, tá? O que você acha? Vai botando aí nos comentários aí. É interessante para que você, nos nossos canais de comunicação, você coloque tanto a sua opinião, mas também que a gente veja também a tendência do nosso público, tá certo? Presta atenção. Eu estava lendo numa outra coluna política, que é aquele blog do Magno, o Magno Martins. Aí ele dizendo que foi fazer uma entrevista com a deputada Priscila Krause, né? A deputada está apoiando para o governo a prefeita de Caruaru. A prefeita de Caruaru. E no meio da conversa, diz o colunista que ela saiu com uma interessantíssima. Disse, olha, se na chapa
a deputada federal Marília Reis, do PT, não encontrar guarida para ser senadora, ela nos procure. Procure a mim, Priscila, procure Raquel, que é a candidata ao governo dela, que é a prefeita de Caruaru. E aí? E aí? É bom que nós temos aí o Miguel Coelho, que é também candidato, né? Você tem aí essa chapa aí do Anderson Ferreira, e você tem por parte do governo, que é a chapa do João Campos, o Danilo Cabral. Bom, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Vai comentando o que você acha. O deputado Arthur Duval, ou conhecido por mamãe Falei, que é daquele movimento MBL, ele não vive só o inferno astral, né? Então, todo mundo está jogando uma pedra. Agora mesmo até o próprio movimento já tem um problema com ele, porque ele foi para a Ucrânia juntamente com uma outra pessoa do MBL, dizendo que iria arrecadar recursos, e esses recursos, cerca de R$200 mil, agora estão sendo questionados. Estão sendo questionados, né? Porque o dinheiro parece que saiu para uma entidade depois que ele chegou aqui em território brasileiro. Realmente é uma situação difícil. Lembro que esse parlamentar é aquele das declarações polêmicas que você não deve esquecer sobre a questão de mulher pobre. E a desembargadora Marisa Santos, que é a nova presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, fez um discurso criticando essa fala sexista do Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas. Ela tomou posse exatamente no Dia Internacional da Mulher. É bom lembrar que o TRF-3 abrange São Paulo, Mato Grosso do Sul e tem sede lá em São Paulo, capital. Ela disse, para todo mundo ouvir, e eu vou reproduzir: senhor parlamentar, peça perdão à sua mãe, peça perdão por desonrar um dos poderes da República, que é o poder legislativo, peça perdão por desonrar a República e depois recolha-se a insignificância dos medíocres. Dos medíocres. Veja o que ela disse. De certo parlamentar sobre mulheres ucranianas no meio da guerra, que ora acompanhamos em tempo real. São fáceis porque são pobres. Uma pessoa que foi testemunhar os horrores da guerra consegue produzir essa declaração. Mas eu tenho para ele uma novidade. Todas as mulheres são fáceis. Fáceis de agredir, fáceis de violar, fáceis de impedir que tenham suas próprias vidas. E sabe por quê, eminente parlamentar? Porque com muita facilidade damos a vida pelas pessoas que amamos. Com muita facilidade renunciamos a tudo por nossos filhos e nossas filhas. Com muita facilidade renunciamos aos nossos sonhos para que nossos lares tenham paz. Também somos difíceis de desistir. Senhor parlamentar, peça perdão à sua mãe. Peça perdão por desonrar um dos poderes da República. Peça perdão por desonrar a República. E depois, recolha-se à insignificância dos medíocres. Essa situação da violência contra a mulher é uma coisa tão séria, né? E um sujeito ainda fala uma besteira dessa. Fala, mas foi grupo privado. Sim, o cara é um parlamentar, vive aí nos podcasts com mais de 2 milhões de inscritos, né? Falando, né, como se fosse o senhor dos assuntos e tal, e faz uma desgraça dessa. Isso é uma desgraça, né? Agora, esse problema da violência contra a mulher vai além dessas atitudes aí desse parlamentar. Hoje mesmo no estado de Pernambuco, eu estava verificando que nós estamos aqui, neste momento, com pelo menos 3 feminicídios. Neste momento. Tanto é que, olha, eu estou vendo aqui, ó, uma das manchetes, ó, Prefeitura do Recife cria o auxílio para crianças com mães vítimas de feminicídio. Não deveria ter. Tem por quê? Porque a violência é terrível. Não devia ter.
Porque não deveria ter mãe morrendo, sendo vítima de marido, ex-marido, namorado, ex-namorado. Não deveria. Pra você ter uma ideia, no Dia Internacional da Mulher, numa ação do Ministério da Justiça com as polícias civis dos estados, cerca de 3.900 homens agressores foram presos numa operação especial. Foram 3.900 agressores presos em 30 dias de ação, numa parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que disponibiliza os canais Ligue 100 e o Disque 180, mais de 37 mil mulheres vítimas de violência foram atendidas. O trabalho foi desenvolvido pelas polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação foi possível graças a investimentos em capacitação e qualificação de agentes que atuam no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Hoje também saiu uma estatística no estado de Pernambuco sobre agressão de mulher por tiro. É uma situação assim insuportável, né? A questão, por exemplo, da violência doméstica aliada à violência sexual nos chama a atenção. E é necessário não apenas que os parlamentares, o Congresso Nacional, façam uma legislação mais rígida. Não é inventar coisinha, puxadinho na lei, não. Que delegacia da mulher, juizado da mulher, medida protetiva, nada disso está adiantando para essa questão. Não está adiantando. Tem mulher morrendo com a medida protetiva na mão. Você já viu o sujeito, o marmanjo agressor, ele parar de bater se a mulher puxa o papel e diz: ó, eu tenho uma medida protetiva? Se tem medida protetiva, o cara devia estar na cadeia. E na cadeia e não sair. Se ele é agressor, se ele descumpriu a medida judicial, é botar na cadeia e não sair. Não ficar com esse mimimi, essa conversinha. Olha, tem uma estatística de São Paulo que, olha, é uma situação... Bota aí o que você acha, pode colocar no comentário. São Paulo estado, é o estado todo de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. Mas São Paulo tem, na média, 28 estupros por dia. Na média, 28 atos de violência sexual por dia contra a mulher. Me diz, precisa alguma coisa mudar, ou não? Você acredita que enquanto a gente aqui está discutindo se usa máscara, se não usa máscara, se libera para show, se não libera para show? Você tem uma ideia, Pernambuco liberou show, espetáculo, até 3.000 pessoas. A Bahia está liberando 8.000 pessoas. O Ceará liberou 100% de público nos estádios de futebol. A vacinação avançou, veio a variante Ômicron, que muitos cientistas interpretam como se fosse até uma vacina, e com isso os números estão baixando. Se a gente não tiver um revés, né, outra variante, uma outra situação, uma outra onda, nós vamos abrir tudo. Olha, para você ter uma ideia, eu tenho filho em escola particular. Meus filhos não pararam de estudar. Inclusive, na questão de escola particular, ficaram apenas 6 meses. 6 meses nessa pandemia, que já vai para o 3º ano. 6 meses com aula online. Você acredita que tem município que até agora não resolveu essa situação? Olha só que pendenga aqui, ó. Aqui, ó. Justiça ordena volta às aulas presenciais em Paulista até 17 de março e bota uma multa diária de 20 mil. Isso aqui é uma decisão judicial. Mas eu queria lembrar para você que no meu estado aqui eu tenho um monte de município que não retomou a aula presencial. E é por isso que eu vejo essa situação, inclusive dos professores que não estão conseguindo o reajuste de até 33%. Um dos municípios que não deu foi Paulista. Não está conseguindo retomar a aula e as desculpas estão sendo assim estranhas.
A gente já sabia que muitas das escolas não tem nem banheiro. Banheiro. Não tem vaso sanitário. E eu digo que não tem banheiro porque não tem banheiro separado. Para criança, para adulto, para homem, para mulher, menino, menina. Não tem lavatório. Aí tem dinheiro. Para onde vai o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu, o gato comeu. É essa a história que vocês vão contar para mim? Que o gato comeu? E por que, por exemplo, Recife não consegue dar os 33% do reajuste para o magistério? Os professores estão em greve no Recife. Não consegue. Jaboatão, vizinha, deu 36%, o prefeito, que inclusive é candidato. 36, 36, tá? O governador do estado deu. Deu, inclusive, mais que 33. Olinda deu reajuste. Eu estava vendo aqui, um município pequeno, Toritama, está dando reajuste. E Recife, grande, não dá. Paulista não está conseguindo nem voltar às aulas. É uma vergonha. A gente discutir volta às aulas quando estamos discutindo a questão de você usar máscara, não usar máscara, liberar tudo. A Organização Mundial da Saúde já disse, prefeito de Paulista e outros prefeitos aí, que é para voltar às aulas. É a OMS que está mandando. E esse mimimi todo é por quê? O gato comeu o dinheiro da educação? O gato comeu o dinheiro da educação? Isso é vergonhoso para vocês, prefeitos. É uma vergonha não pagar salário que presta, tendo dinheiro carimbado que vem de lá do Ministério da Educação. E eu lembro sempre, o dinheiro vem de lá, mas é dinheiro do povo brasileiro. Dinheiro não é de governo, nem federal, nem municipal, nem estadual. Governo do povo brasileiro, do imposto do povo brasileiro. É um absurdo eu discutir ainda, volta às aulas, quando estão falando que todo mundo pode sair sem máscara em diversos estados brasileiros, menos Pernambuco. Pernambuco ainda mantém a máscara. Aliás, como eu disse, Pernambuco mantém máscara, são 3.000 pessoas só nos espetáculos, shows, eventos, enquanto a Bahia aqui, 8.000, a Bahia aqui, Ceará liberou o campo de futebol geral, e nós com 19,9% de desemprego, segundo a última estatística do IBGE. O maior desemprego do Brasil. Maior desemprego do Brasil. E o Estado que estava resistindo, mas resolveu tirar a máscara, até porque está alegando que tem 90% da população totalmente vacinada. 90%. Né? E vai retirar a máscara apenas em locais abertos. Acompanha comigo o comunicado. Mantém a obrigatoriedade do uso das máscaras nos ambientes fechados, independente de faixa etária e de qualificação do espaço. A regra vale para todos os espaços. Espaço fechado, obrigatoriedade do uso da máscara. Espaço aberto, seja ele aonde for, a máscara fica liberada da sua obrigatoriedade. Mas nós temos algumas recomendações. Não é obrigatoriedade do uso de máscara. São recomendações que o Comitê Científico mantém para determinadas situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu acho que são importantes. As pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas devem continuar, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas que a colocam em situações de risco também têm essa orientação do Comitê Científico como uma recomendação para manter a utilização das máscaras. E, por último, ambientes, mesmo que sejam abertos, mas com grandes aglomerações, mesmo que não seja uma obrigatoriedade, mesmo que não haja uma fiscalização, há uma recomendação para que as pessoas se protejam, principalmente aquelas que têm maior risco, utilizando máscara. Então, eu acho que fica como um serviço ainda de recomendações
provavelmente nas próximas semanas a gente possa avançar nessas recomendações, nós esperamos isso. Deve ter aí, daqui a 1, 2 semanas, a abertura geral. É o que nós estamos esperando. Por que eu digo isso? Porque, assim como o Rio de Janeiro, São Paulo também vai fazer o carnaval em abril. E tem eleição, né? Tem eleição. Como dizem vários cantores, vários artistas nesse país chamado Brasil, tem que ter eleição para liberar tudo, né? Liberar tudo de novo. Né? Vai botando o seu comentário, concorda, não concorda, você vai dizendo o que você acha, inclusive dos assuntos que nós estamos abordando aqui no nosso programa de hoje. Mas, além disso, né, dessa questão de local fechado, tá a questão do dono do estabelecimento, né, que muitas vezes não confia. Por exemplo, tem um shopping, aí fala assim, é um local fechado, então aqui tem que usar máscara. Em São Paulo, é esse o protocolo. Se é um local fechado, é um shopping, tem que usar máscara. Uma academia de ginástica, tem que usar máscara. Se é um parque, é aberto, não precisa mais usar máscara. No meio da rua, na 25 de março em São Paulo, não precisa usar mais máscara. Né? É esse o comunicado que foi feito pelo governo do estado de São Paulo. Agora, presta atenção. No Rio de Janeiro, transporte público está desobrigado à utilização de máscara. O cidadão vai entrar no ônibus, não precisa mais usar máscara. Mas aí tem empresa de transporte, né, pode ser o transporte tipo aplicativo, pode ser táxi, tem empresa que diz, não, aqui tem que usar máscara. Tá uma confusão. Veja comigo. Conforme o decreto publicado pela Prefeitura na última segunda-feira, o uso obrigatório da máscara em locais fechados já foi abolido, né? Incluindo aí os transportes públicos. Então a proteção facial não pode ser exigida em ônibus, táxis, trens, VLT e metrô da capital. É uma decisão individual de cada passageiro. A única medida restritiva exigida ainda na capital é a do passaporte da vacina. Já no caso dos carros de aplicativo, a decisão sobre o uso ou não da máscara é de cada empresa. A Uber já se manifestou e disse que vai continuar seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde. Então, exige que passageiros e motoristas do aplicativo usem a máscara e que os carros circulem com as janelas abertas. Já a 99 ainda está avaliando as mudanças estipuladas pelo Comitê Científico da Prefeitura para se manifestar sobre a obrigatoriedade ou não da proteção facial. A gente lembra que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a recomendação é que as pessoas imunodeprimidas, as com comorbidades, as não vacinadas ou ainda com esquema vacinal incompleto, como as crianças, e também as pessoas com sintomas gripais, mantenham o uso da máscara em locais fechados. Até o momento, quase 55% de toda a população adulta da capital já tomou a dose de reforço. Vê a diferença. Os números, eles são muito parecidos, tanto de vacinação, de pessoas internadas, no caso a pressão na rede hospitalar, são muito parecidos. Aí um estado libera para todo mundo, no caso do Rio de Janeiro, e o outro diz que só local aberto. Tá? Agora, o mundo está assim, e os especialistas, os chamados cientistas, estão brigando. A gente vê aqui na imprensa, tem gente que diz que não é para abrir nada. Pernambuco, por exemplo, vai continuar com máscara. Diz que não é para tirar a máscara. Tá? Que a recomendação é da OMS, segue determinações dessa ou daquela entidade, está por aí. Na questão aqui de um ou outro cientista, opiniões divergentes. Tem gente que diz não era mais para ter máscara, tem gente que diz não, tem que ter máscara em todo canto. Né? Nós temos aí a troca de pandemia para endemia em vários países, o Brasil se prepara para isso, tem um estudo do Ministério da Saúde. Quando vier essa troca aí de uma maneira nacional, provavelmente os estados, evidentemente, que aderirem, já que tem aquela determinação do Supremo, que cada estado, cada município faz sua regra, né? Então, os estados que aderirem, municípios, vão trocar de pandemia para endemia. E aí existirá um afrouxamento dessas regras aí, desses decretos. Por exemplo, já existe na Dinamarca, França, Reino Unido
E nós temos aqui no Brasil estados que já estão fazendo o afrouxamento. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde existe, inclusive, em alguns momentos, a delegação para que uma prefeitura ou outra faça a mudança. A pandemia no mundo atingiu, por dados oficiais da ONU, da Organização Mundial da Saúde, atingiu um número impressionante. Um número oficial. 6 milhões de pessoas perderam a vida em consequência da Covid-19. 6 milhões de pessoas. Mas cientistas dizem que, como não existe em todo o país esse controle que há no Brasil, né, em outros países como Reino Unido, França, Estados Unidos, controle da mortalidade, os exames, para saber se foi Covid, se não foi, a presunção é que esse número já chega a 21 milhões de vidas perdidas. Em todo o mundo já morreram mais de 6 milhões de pessoas por Covid-19. A entrar no terceiro ano de pandemia, o marco foi alcançado esta segunda-feira, segundo a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A contagem mostrou que o último milhão dessas mortes ocorreu nos últimos 4 meses. Se separarmos o número de mortes confirmadas por Covid-19, 6 milhões, como referiu, o excedente de mortalidade real é algo como 21 milhões. E, como já mencionou, isso tem em conta as mortes não diagnosticadas, mortes que acontecem em casa, subclassificadas sob a forma de relatórios, devido à falta de testes. E tudo isso acontece nos países em desenvolvimento. Os valores indicam que a pandemia mundial ainda não tem fim à vista. O maior desafio de todos continua a ser conviver com o vírus. Na África do Sul, um dos países que mais tem sofrido com a Covid-19, algumas restrições ainda permanecem em vigor. As pessoas tornaram-se complacentes. Há muita gente a andar por aí sem máscaras. Talvez agora o governo vá, de alguma forma, dizer pode-se andar sem máscara e aqueles que estão vacinados podem sentir porque é que têm estas regras todas de distanciamento social e têm de usar máscara. Queremos viver a nossa vida, queremos recuperar as nossas vidas. De acordo com a revista The Economist, estima-se que o número real de mortes esteja entre os 14 e os 24 milhões. Desde o início da pandemia, foram registados mais de 440 milhões de infectados. Nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos vão estudar essa situação mundial, né? Assim como no início do século passado nós tivemos a chamada gripe espanhola, cuja mortalidade foi altíssima, a Covid-19 deixou uma marca negativa na nossa história. Graças que neste momento, né, a gente está falando aí, a situação está melhorando bastante. Tanto é que o pessoal que está aí com pendências no INSS, tá? A partir do dia 14 agora, dia 14, todo atendimento já será presencial. O Instituto Nacional de Seguridade Social estava agendando apenas serviços que não poderiam ser feitos de forma remota, como perícias médicas. A partir do dia 14 de março, será possível agendar todos os serviços oferecidos pelo INSS com atendimento presencial. O retorno será feito de maneira gradual, para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências. O horário de funcionamento dos postos foi mantido entre as 6h30 e as 17h30 para as unidades com perícia médica no turno da tarde. O funcionamento poderá ser estendido até às 18 horas. A partir de abril, as agências do INSS voltarão a atender a demanda espontânea. E quem deverá ser atendido na demanda espontânea? O cidadão que não tem acesso ao meu INSS e também tem dificuldade de ligar no 135. Enquanto no Brasil, você acompanhou no programa aí, né? São Paulo liberando máscara em local aberto, Rio de Janeiro tem local fechado, medidas muito parecidas em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, até no Maranhão. Pois bem,
Tinha uma polêmica num país sobre a obrigatoriedade da vacina, que houve protesto. Houve até pancadaria das pessoas que se manifestaram contra, com a polícia, tá? E a Áustria decidiu suspender a obrigatoriedade da vacina. As autoridades austríacas anunciaram que suspendem a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19, medida que estava em vigor desde 6 de fevereiro. Uma decisão tomada seguindo a recomendação de uma comissão de especialistas, ainda que o país tenha batido esta quarta-feira o recorde de infecções, quase 48 mil novos casos. O executivo da Áustria voltará a analisar a situação dentro de 3 meses. Ficam também sem efeito as regras que deveriam aplicar-se, entre elas as pesadas multas de até 3.600 euros a quem recusasse vacinar-se. Na Áustria, a taxa de vacinação é de cerca de 70%. No sábado passado, a maioria das restrições, como a apresentação de certificado digital em eventos, excluindo a capital do país, Viena, tinha sido já suspensa. Ao contrário, a Alemanha decidiu tornar obrigatória a vacinação em alguns casos e a partir de 15 de março, entre eles os funcionários de estabelecimentos de saúde. A discussão sobre tornar a vacinação obrigatória em geral ainda está em curso. Vejam uma das manchetes de um dos principais jornais do Brasil: fígado lesionado por substâncias para emagrecer e mais. Entenda novos dados sobre a morte da Paulinha Abelha. Exatamente isso que você viu. A cantora Paulinha Abelha teve um quadro complexo de saúde associado à falha grave no órgão responsável por metabolizar e eliminar substâncias tóxicas do corpo. Um fígado debilitado por um mix de substâncias tomadas para dormir, ficar alerta, ganhar definição muscular e, principalmente, emagrecer, pode ser a principal chave para entender o quadro que terminou com a morte da cantora Paulinha Abelha, ela que tinha 43 anos. Antes de uma análise geral dos medicamentos, eu queria mostrar para vocês os 3 pontos que os especialistas lembram da receita que a Paulinha Abelha tinha dos seus médicos, tá? Isso sobre o laudo, que é o resultado da biópsia do tecido da Paulinha Abelha depois da morte. O exame mostra lesão hepática aguda com necrose. O fígado do cantor estava fortemente debilitado com áreas mortas. Além disso, tinha retenção de bile no fígado, que os médicos chamam de colestase. O fígado, entre outras funções, é responsável por eliminar substâncias tóxicas por meio da bile. O laudo não crava, mas diz que as lesões são compatíveis com as provocadas por alguns tipos de medicamentos. Também fala-se das substâncias tóxicas encontradas no corpo, que os médicos chamam de triagem toxicológica. Essa triagem deu positivo para 2 substâncias: anfetaminas, que são remédios que agem no cérebro, aumentando o estado de alerta e que têm efeito sobre o apetite, e barbitúricos, sedativos e calmantes. Mas deu negativo para outras 10 substâncias, incluindo drogas que não se compram em farmácia, evidentemente, tá? Então não tem utilização de drogas. Sobre os medicamentos receitados, o receituário assinado por uma médica, que é uma nutróloga, tá, indicava um conjunto com 7 medicamentos ou fórmulas. Ela se chama nutróloga porque ela é médica e ela tem uma pós aí em nutrição, tá? Ao todo eram 18 substâncias. Na análise dos especialistas, o foco dessa lista era inibir a absorção de carboidratos, gordura, atuar no humor, no sono e apoiar nos treinos físicos para ganhar massa muscular. Ou seja, é uma loucura, tá? Uma coisa aqui que eu vi aqui de um especialista consultado, e presta atenção, eu só vi falar nisso na época em que os médicos analisaram os medicamentos que Elvis Presley tomava.
Entendeu? Elvis também teve problema com obesidade. Elvis Presley teve problema com obesidade. Naquela época, os médicos chegaram à conclusão, né? A diferença da Paulinha é que o Elvis ele teve problema com droga ilícita também. Tá? O problema da Paulinha é que ela não teve droga ilícita. Mas essa questão de remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para emagrecer, me parece que é a mesma coisa que eu vi na época da morte de Elvis Presley. E teve até um médico que disse o seguinte: Elvis, ele tomava remédio para dormir e depois tinha que tomar remédio para acordar. Cardinô. Lembrando a você o nosso site, o cardinô.com.br. E quando eu falo do site cardinô.com.br, tenho que chamar a atenção da nossa loja, nossa parceria aqui. Você clica no site, na loja, e aí você pode comprar o que você quiser. Tem de tudo aqui nessa parceria na loja do Cardinô, beleza ou não? Vá lá no site cardinô.com.br, clique loja e aí você vai direto na loja. Se você preferir, na descrição deste vídeo, YouTube, Facebook, também tem o link da nossa loja para você dar uma olhadinha, tá certo? Beleza ou não? E aí? Agradeço a você pela audiência, muito obrigado. Se você puder compartilhar aí, tá? Beleza, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha aí no seu Facebook, no seu Twitter. Chama a atenção dos seus amigos aí, do seu Instagram. Compartilha também. Muito obrigado. Não se esqueça também de se inscrever, viu? Toda vez que você se inscreve, você aumenta a dimensão desse programa. Toda vez que você se inscreve, que você compartilha, que você dá um joinha, ou então você diz que não ficou joia, não. Beleza, amigo, participa, porque toda vez que você faz isso, você aumenta a dimensão desse programa, desse conteúdo que a gente entrega todos os dias para você. Grato aí pela audiência, um bom dia.